A Revolução Inglesa foi um conjunto de guerras civis e mudança de regime político durante boa parte do século XVII. Vale lembrar que eu dividi o vídeo em 3 partes. A primeira explicando os acontecimentos antes da Revolução, a segunda falando da própria Revolução, dividindo em 4 subdivisões, que são a Revolução Puritana, a República de Cromwell, a restauração da dinastia Stuart e a Revolução Gloriosa, e por último as consequências da Revolução Inglesa. Deixarei no comentário fixado 1 minuto que começa cada parte do vídeo se você quiser ver apenas um trecho dele, tá bom? Antes da Revolução Inglesa, a Inglaterra era comandada por um monarca absolutista, com um poder centralizado. Vale ressaltar que em 1215 foi instituído por meio da Magna Carta um parlamento que existia para que os reis consultassem tanto nobres poderosos e influentes como ricos comerciantes quando precisavam tomar decisões. O absolutismo na Inglaterra ocorreu sob 2 dinastias, Tudor e Stuart. Tudor foi a primeira. Os principais reis da dinastia Tudor são o rei Henrique VIII, aquele que durante as reformas protestantes criou a igreja anglicana, e a rainha Elizabeth I, que durante o seu reinado a Inglaterra experimentou um período de grande prosperidade, sobretudo com as navegações e o comércio marítimo do Atlântico. Ela foi adorada pelo povo, soube ser cautelosa com os conflitos religiosos entre católicos e protestantes e também favoreceu os negócios da burguesia com as navegações. Em seu governo, o absolutismo inglês chegou ao seu auge. Porém, a Elizabeth morreu sem deixar herdeiros, sucedendo seu primo da família Stuart. Diferente dos monarcas da dinastia Tudor, que permitiram a participação ativa do parlamento no governo, Jaime I não convocava o parlamento com frequência. Ele também defendia o direito divino dos reis, no qual todos deveriam seguir as vontades do monarca, o que tornou ele bastante impopular. Quando assumiu o trono em 1625, Carlos I, filho de Jaime, procurou seguir o mesmo caráter absolutista do pai. Além disso, Carlos passou a cobrar impostos abusivos, por isso sofria forte oposição de setores da sociedade e do próprio parlamento, o qual em certo momento o rei invadiu com a guarda real para prender alguns oposicionistas. Sob a liderança de Oliver Cromwell, um militar e político inglês pertencente à Câmara dos Comuns, o parlamento formou um exército para combater o exército real em uma guerra civil. Carlos I foi derrotado, depois julgado e condenado à morte. Esse episódio ficou conhecido como Revolução Puritana, em razão da participação majoritária da população de confissão puritana. Após liderar a Revolução Puritana, Cromwell vai governar a República criada por ele. Ele vai eliminar impostos excessivos e aprovar leis, como os Atos de Navegação de 1651, os quais estabeleciam que as mercadorias só poderiam entrar ou sair da Inglaterra em navios ingleses, favorecendo a burguesia britânica. Com a morte de Oliver Cromwell em 1658, Richard Cromwell vai sucedê-lo, porém não vai ficar muito tempo, porque começaram a surgir e ganhar força ideias restauradoras da monarquia. Richard em pouco tempo vai renunciar e os membros do parlamento optam pela restauração do regime monárquico. Em 1660, Carlos II, filho do Carlos I, assumiu o trono, pondo fim ao curto período republicano inglês. Com a restauração dos Stuart, os problemas religiosos e políticos da Inglaterra não acabam. O rei Charles II era abertamente favorável a uma política de tolerância religiosa, mas o parlamento, dominado pelos protestantes, era contra. Igualmente, o soberano assina leis que favorecem a Igreja Anglicana em detrimento de outras correntes do protestantismo e da Igreja Católica.
A disputa entre o parlamento e o rei se aprofundou quando se descobriu que o irmão de Charles II, Jaime, era católico. Isso fez surgir duas vertentes políticas que existem até hoje na política britânica, os Whigs e os Tory. Os Whigs são aqueles que desejavam excluir Jaime da linha sucessória do trono. Já os Tory não queriam excluir. Naturalmente, o rei Charles II se aliou aos Tories, desencadeando uma perseguição aos Whigs. Como não teve filhos com sua esposa e Jaime o sucederia, as sobrinhas tiveram que ser criadas como protestantes. A Revolução Gloriosa foi uma revolução sem sangue ou conflitos e que encerrou um período de revoluções na Inglaterra, iniciado pela Revolução Puritana. Para entendê-la, precisamos lembrar que a religião e política estavam intimamente ligadas nessa época. A crença do indivíduo determinava sua posição política e por isso era tão importante definir qual seria a religião do soberano e assim de todo o reino. Por isso a burguesia só via com bons olhos o fortalecimento da religião protestante, pois essa defendia a limitação do poder do monarca através do parlamento. Dessa maneira, o católico Jaime II sempre foi visto com desconfiança. O parlamento conspira para que o trono seja entregue a seu sobrinho, Guilherme de Orange, que havia se casado com a sua filha e herdeira, a princesa Maria. Sem apoios na Inglaterra, Jaime II foge para a França. Por sua vez, Guilherme e Maria são recebidos como os reis da Inglaterra. Em seguida, é instituída a monarquia parlamentarista que limita, de forma considerável, o poder do soberano no governo. Em 1689 ainda foi assinada a Declaração dos Direitos, um documento que tornava a aprovação do parlamento obrigatória para tomar decisões importantes. Então foi esse o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.